Lembram de Moisés, que eu contei que ele ajudou o povo de Deus a ser liberto, que ele foi enviado por Deus para libertar o povo hebreu do jugo do faraó, do jugo do Egito, que eles deixaram de ser cativos, deixaram de ser escravos. E lembra que eu falei que lá foi comemorada a primeira Páscoa? Bom, pois é. Essa comemoração durou por vários anos, como dura até hoje. E chegou, inclusive, na época do nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, você já ouviu falar, né? Que ele nasceu num berço que não era de um rei, de uma rainha. Ele era bem simples. Ele era assim como todos que rodeavam ele. Mas ele tinha algo muito especial. Ele era e é o Filho de Deus. O Senhor Jesus era descendente do povo hebreu. Então, assim como todos os hebreus faziam, ele também comemorava a Páscoa. No entanto, ele tinha um contato direto com Deus. Deus sempre falava com ele e ele sempre escutava. E quando já estava perto dos dias dele ter que ir embora, ele reuniu os seus discípulos e conversou com eles. E disse: vamos lá ver onde foi preparado para nós fazermos a nossa comemoração da Páscoa nesta noite. Por favor, vão lá à cidade ver onde isso será feito. E lá foram os discípulos. Quando chegou então o momento da comemoração, o Senhor Jesus se reuniu com os seus discípulos, que eram os seus melhores amigos. Mas ele disse: hoje, aqui entre vós, alguém há de me trair. Os discípulos ficaram atônitos. Será eu? Será eu? Será você? Ou será você? Ninguém sabia, mas um deles, que era Judas, esse sabia, porque era esse que tinha falado do Senhor Jesus para aqueles que estavam perseguindo ele, e tinha dito que revelaria quem era o Senhor através, de um beijo, de um ósculo. Bom, naquela noite então, o Senhor Jesus reuniu seus discípulos e colocou aquilo que eles geralmente estavam acostumados a comer no dia da comemoração da Páscoa, que era um cálice de vinho e pão. Só que naquela noite foi diferente. O Senhor Jesus colocou o vinho no cálice, pegou o pão e repartiu entre os seus discípulos. E disse: vocês vão comer esse pão em memória de mim, e este pão a partir de hoje será a minha carne. E vocês vão beber esse cálice de vinho em memória de mim, e a partir de hoje ele será o meu sangue. Foi então que foi instituída a primeira Santa Ceia. Mas como assim em memória de mim? Ele estava lá, vivinho da Silva? Como assim? Bom, o que acontece depois a gente meio que já sabe, né? O Senhor Jesus foi cumprimentar os seus discípulos e um deles deu um beijinho nele. Foi o necessário para que aqueles que queriam prender o Senhor Jesus viessem, prendessem ele, levassem ele até os reis, os sacerdotes da época. Ele não tinha culpa nenhuma, mas acharam culpa nele, falando que ele se dizia rei e ele não era rei e tal. Ele acabou sendo crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou para pagar os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. Da mesma forma como aquele cordeiro lá da história de Moisés foi morto
para que o seu sangue fosse colocado nos umbrais das portas e que nenhum dos filhos daquelas famílias fosse mortos, da mesma forma, o sangue do nosso Senhor Jesus, que Ele derramou na cruz por nós, foi para nos libertar da escravidão e do jugo do mundo do pecado. E é assim que a gente comemora a nossa Páscoa hoje. A gente da congregação não comemora a Páscoa no mesmo dia que o restante do mundo comemora, né? Nós temos a nossa Santa Ceia. E a nossa Santa Ceia ocorre uma vez por ano, que é só quando as pessoas batizadas e maiores de 12 anos podem participar. Lá, elas tomam o vinho e comem um pedaço de pão, que simbolizam a carne e o sangue do Senhor Jesus. Isso acontece em praticamente todas as igrejas cristãs. Em algumas, as pessoas comemoram uma vez por mês a Páscoa, em outras as pessoas comemoram uma vez por ano. No caso da congregação cristã, a gente comemora uma vez por ano. E é um dia muito especial. Não é comemorado no mesmo dia da Páscoa, que todo mundo comemora e tudo mais, mas é eleito um dia por ano em cada igreja para que a gente relembre o sofrimento, a morte do Senhor Jesus e principalmente a sua ressurreição e a importância disso para nós. Ele está vivo até hoje e vai continuar vivo nos nossos corações. Então, essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e tenham aprendido também. Então, até mais. A paz de Deus com todos.